E aí, pessoal, tudo bom? Com a proximidade das nossas bancas de TCC, eu decidi gravar esse vídeo aqui rapidinho para que a gente possa falar um pouco sobre algumas dicas da apresentação de vocês, tá? O que que se espera de vocês, como é que vocês devem fazer isso e também como é que vocês devem responder as perguntas dos professores, tá? Que examinarem o trabalho de vocês. Então, basicamente, eu vou falar de duas coisas, tá? Uma coisa é a apresentação de vocês e outra parte é falar sobre como se responde aos questionamentos dos professores, tá? Em primeiro lugar, o que que a gente quer ver numa banca de TCC, tá? Os professores sempre querem ver nas bancas de TCC que os alunos se apropriaram do tema, certo? Que foram os alunos realmente que fizeram aquela pesquisa, que o aluno tá dominando aquele assunto, que ele entende daquilo que ele se propôs a pesquisar e que ele tem condições de debater, de falar sobre o assunto, tá? Então vamos lá. Primeira parte, então, é a apresentação de vocês. O tempo que vocês têm para isso é até 10 minutos, tá? Não é adequado ultrapassar esse tempo, tá? Não é bom acabar com 11, 12 minutos, nem pensar. E também não é adequado acabar com menos do que 9, 8 minutos e meio. O ideal é usar bem esse tempo, tá? Entre 9 e 10 minutos para fazer a apresentação. Por quê? Porque se vocês escreveram um trabalho, e vamos lá, de 50 páginas de desenvolvimento, talvez mais, talvez um pouco menos, como é que vocês não conseguem falar 10 minutos sobre esse assunto? Tá? O tempo passa voando na banca, vocês vão ver. Então, o que que se espera de vocês, tá? Dentro desses 10 minutos, o que que vocês têm que falar? Vocês precisam começar com uma apresentação de vocês. Tá? Então vocês têm que dizer o nome de vocês, por quê? Porque ali na banca vai ter o orientador de vocês e vai ter mais um professor. Esse outro professor talvez não tenha sido professor de vocês, não conheça vocês, então vocês têm que se apresentar. Né? E claro, iniciar ali fazendo uma saudação, boa tarde, enfim, a todo mundo, etc e tal, saudar os professores que estão na banca. Maravilha. Se apresentou, fala o nome do seu trabalho. Né? A gente tem várias bancas, uma depois da outra, vamos resgatar e já vamos fazer um vínculo do que está se falando. Não vou entrar no assunto antes de dizer qual é o meu tema que eu estou pesquisando. Tá? Maravilha. Feito isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão passar a uma justificativa da escolha do tema de vocês. Né? Por que vocês escolheram aquele tema? Né? Por que aquele tema é importante? Eu joguei no Google, foi a primeira coisa que apareceu. Não pode ser isso. Né? Eu já trabalhava com isso antes, eu gostei desse tema numa aula, eu fui numa palestra, tá? Eu li um livro interessante sobre isso. Então tem que ter alguma coisa que tenha instigado vocês naquela escolha. Isso apareceu lá atrás no projeto e agora eu sempre acho bem interessante que apareça também nas bancas, tá? Bom, feita essa parte inicial introdutória, vocês vão passar a falar um pouco daí mais do trabalho de vocês. O que é importante? Né? Assim como o trabalho de vocês tem introdução, desenvolvimento, conclusão, vocês têm que pensar que essa apresentação também tem que ter um início, meio e fim. Agora, indo mais para o meio da apresentação, vocês já tendo justificado, né, o tema que vocês escolheram, vocês também têm que falar um pouquinho de metodologia, dizer o que vocês utilizaram de ferramentas metodológicas para a pesquisa do tema. Foi uma pesquisa bibliográfica? Essa bibliografia se baseou em livros, artigos nacionais? Teve alguma doutrina estrangeira que vocês utilizaram? Vocês fizeram pesquisa de jurisprudência? Essa jurisprudência é da onde? Daqui do Rio Grande do Sul? É do STJ? Por que vocês fizeram esse recorte? Né? Por que decidiram dessa forma? Tem algum caso que vocês tenham pego, trabalhado e que tenha se destacado muito no trabalho de vocês? Então é importante que isso apareça também. Tá? E vocês passam depois, então, a fazer o desenvolvimento propriamente dito, né? Dizendo, olha, eu dividi o trabalho em 2 capítulos, no primeiro eu tratei disso, no segundo eu tratei daquilo, ou dividi em 3 capítulos, dependendo do trabalho de vocês. E vocês vão começar a escolher alguns dos temas, né, que são importantes para vocês fazerem, né, uma espécie de um fio condutor com a apresentação de vocês. Né? Não adianta começar a falar de tópicos esparsos sem perceber que existe algo ligando aqueles tópicos um ao outro. Tá? E falar com calma, falar pausadamente. Muito importante vocês terem ali a boa e velha, né, garrafinha d'água. Por quê? Porque se vocês se atrapalharem, vocês ficarem nervosos, não tem problema nenhum. Isso aí é do momento. Vocês vão ali, tomam um gole d'água, reorganizam o pensamento de vocês e tocam o barco. Tá? Aliás,
Eu não recomendo, né, que se leve familiares, namorado, namorada, marido, enfim, para o dia da banca, porque não é um dia como a formatura. A formatura é uma celebração, tá? Esse dia é um momento acadêmico, é um momento que é para o aluno, e às vezes a presença dos familiares ali deixa esse aluno ainda nervoso, né, que é a última coisa que ele precisa é estar mais nervoso. Então o ideal é que vocês vão, né, se vão levar alguém, que seja alguém que tranquilize vocês e que não deixe vocês mais nervosos do que vocês já naturalmente vão estar, tá? Bom, fez então essa escolha desses tópicos principais, tem que ter um encerramento à fala de vocês. Esse encerramento é uma conclusão, né? Não precisa ser a conclusão de todo o trabalho, mas a conclusão, tá? É natural que se diga, por exemplo, que vai se continuar pesquisando o tema, que o tema permite ainda outras coisas que não constaram no trabalho, enfim. Mas, pessoal, tudo é muito rápido, 10 minutos passam voando, tá? Eu mesmo aqui estou falando com vocês, já foram 6 minutos, assim, de uma fala rápida, informal. Então, imagina, vocês vão explicar um assunto que vocês passaram meses pesquisando para alguém, tá? Tem que organizar bem isso. Também aconselho que ou leve um relógio de pulso ou leve o celular, mas o celular no modo avião, porque daqui a pouco está na banca, ele começa a tocar o celular, tira do cronômetro, a pessoa se atrapalha. Então se organizem bem. Só existe um jeito dessa apresentação ficar bem feita, é com preparação, tá? Tem que se preparar muito, tem que se gravar em casa, tem que fazer teste com cronômetro em casa, tem que fazer uma espécie de um roteiro. Então, assim, a gente obviamente não quer que vocês leiam nada, né? Não é para chegar lá e começar a ler um roteiro pra gente. Mas é importante que vocês saibam, né, quais são os pontos que vocês querem falar. Então, vocês podem pegar uma folha de papel, deixar em cima da mesa e botar só tópicos, tá? Para vocês irem passando um por um, para não esquecerem de nada no nervosismo, certo? E evitar o máximo possível, né, que esses tópicos sejam muito grandes, de novo, porque vocês não têm tempo, não têm condições de vocês ficarem se abaixando na mesa procurando o texto para ler, tá? Então isso tem que estar pronto com antecedência e vocês têm que ver esse texto, enxergar esse texto, porque vocês vão estar de pé falando, né? Bom, encerrou, agradece, né, e se coloca à disposição para perguntas. Então vocês estão devolvendo, né, digamos assim, a palavra ao coordenador da banca, que é o orientador de vocês. Nesse momento, vocês devem se sentar, tá? Não continuem de pé. O ideal é que a apresentação seja feita de pé, tá? Vocês podem eventualmente apresentar sentados, mas de pé eu acho que a pessoa tem mais liberdade, é um pouco mais confortável. Se quiser falar sentado também não tem problema, tá? Mas na parte da arguição da banca, o candidato, o aluno tem que estar sempre sentado, tá? Daí vai lá o professor, o examinador, vai fazer uma série de considerações no trabalho e normalmente esse examinador vai fazer objeções, comentários de dois tipos, tá? O primeiro desses tipos de comentário é em relação à forma do trabalho. Então vamos falar da parte de ABNT, vamos falar da parte de formatação em geral, vamos falar da parte da correção do português, da observância da norma, né, da escrita, né, as questões ortográficas que o trabalho possa ter. E essa parte, ela é uma parte que ela não deve ser objetada pelo aluno, tá? Então, são contribuições importantes que os professores fazem, dizendo assim, olha, acho que tu tem um mau uso da vírgula, acho que tu não utilizou a língua estrangeira de forma adequada, acho que o teu formato de nota rodapé, e por aí vai. Como isso não tem, isso é uma questão objetiva, né? Ou tá conforme as normas ou não está, a gente não espera que o aluno faça uma defesa a respeito disso, tá? A gente não espera que o aluno pegue e fale, olha, mas eu tive pouco tempo para formatar, ou a desculpa pior de todas, assim, a pessoa que eu paguei para formatar meu trabalho fez um mau trabalho. Olha, a responsabilidade é só do aluno naquele momento. Não interessa se houve pagamento de alguém, se alguém não fez o trabalho que prometeu, mas a responsabilidade é do aluno naquele momento, tá, pessoal? Então, nem pensar em dizer uma coisa dessas na banca. Assume a bronca, diz, olha, obrigado pelas contribuições, realmente tem essas falhas e tal. Não é o momento para uma defesa do trabalho. A parte que a gente chama de defesa, né, de resposta às arguições, diz respeito ao conteúdo. Então, quando o professor disser para vocês, olha, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre esse uso da proporcionalidade
nas medidas coercitivas atípicas, enfim, ele vai fazer alguma pergunta de conteúdo para você. Eu queria ouvir mais você nesse tema aqui, né? Então, quando o professor fala isso, ele aí realmente está querendo uma resposta. Por isso que a preparação de vocês para a banca, além da garrafinha d'água, tá? Tem que ter folhas brancas, tá? E uma caneta. Então, sentou ali na mesa quando acabou a sua apresentação, pega a folha branca, pega a caneta na mão e já fica ali aguardando os comentários do professor. Por quê? Porque muitas vezes os professores um pouco mais informais vão fazer a pergunta e já querem ouvir a resposta. Outros professores vão dizer, olha, eu vou te fazer 5 perguntas, depois tu me responde. E aí cabe ao aluno, né? Esse tipo de formato acontece mais em mestrado, banca, né, de doutorado, mas acontece também em bancas de TCC na graduação. E o aluno vai tomando nota das perguntas que o professor está fazendo para ele. Eu acho até esse método muito bom para o aluno, porque vamos dizer que o professor faça 5 perguntas, tá? E o aluno naquela hora ali tem uma pergunta que ele não sabe responder. Isso acontece. Ele pode, na hora de responder, ir passando primeiro pelas perguntas que ele se recorda. E a última, que ele ainda não está lembrado, ele pode deixar para responder por último. Daqui a pouco, naturalmente, a resposta vem. Se a resposta não vier, tá? Bom, paciência. Tem várias formas de se abordar isso. Pode dizer, olha, professor, esse conteúdo não foi objeto da minha pesquisa, talvez eu devesse ter incluído esse tema no meu trabalho, né? E por aí vai. Tá? Um puro e simples assim, do aluno chegar e dizer assim, não sei, é ruim. Tá? Assim, mostra que não tem um certo esforço. Então a gente quer ver um esforço de vocês para responder. Não um esforço para fazer o trabalho, um esforço para responder também ali esses questionamentos, tá, pessoal? E aí vocês responderam as perguntas do professor, e o professor diz assim, tô satisfeito, tá? Estou satisfeito com as respostas, acabou, tá? Acabou a banca ali. Por favor, não insistam em dizer assim, não, mas eu tinha mais uma coisa para falar, não falem mais nada, né? No que o professor disse que ele está satisfeito, encerrou, certo? Nessa hora vocês podem acabar se prejudicando, colocando alguma informação adicional que o professor não quer mais, né? Ele já disse que acabou a participação. Tá, pessoal? Depois o que acontece, né? Feitas essas arguições e tendo as respostas, a banca sempre delibera só com os seus membros. Então todos os presentes têm que se retirar da sala para que os professores discutam ali qual é que vai ser a nota atribuída. O que compõe a nota? Uma parte da nota vem do trabalho escrito e outra parte da nota vem da apresentação. Tanto da apresentação do aluno inicial, quanto das respostas às arguições. Então é muito importante que essa apresentação inicial ela seja bem feita. Ela não pode ficar uma coisa tão ensaiada que fique mecanizada, né? A pessoa lendo rápido assim, né? Mentalmente um script, não fica legal. E ela também de forma alguma pode ser lida, tá? Isso também não é adequado. Então vocês têm que ali ter um domínio, não é decorar, não é ter um domínio sobre aquele conteúdo, certo? E a melhor coisa é vocês ensaiarem bastante em casa. Sem se preparar, sem se organizar, não vão conseguir fazer a coisa bem nos 10 minutos, tá, pessoal? O ideal é fazer isso com uma certa antecedência, então vocês têm dias aí ainda antes da banca. Se preparem, se organizem, tenho certeza que vai dar absolutamente tudo certo. Tá? Essas dicas com certeza vão ajudar vocês bastante e qualquer coisa que vocês ainda precisem, estou à disposição de vocês aí por e-mail. Tá, pessoal? Um abração aí, boa preparação para vocês.